Talvez uma das coisas mais difíceis da ansiedade seja perceber que, aos poucos, a vida deixa de parecer vida e começa a parecer sobrevivência. Você acorda já monitorando como está se sentindo. Observa o corpo. Analisa os pensamentos. Tenta prever o dia. Tenta evitar desconfortos. Tenta impedir crises. E sem perceber, o seu cérebro entra em um estado constante de proteção. Tudo começa a girar em torno de segurança. Será que vou ficar bem? E se eu passar mal? E se eu perder o controle? E se eu não aguentar? E isso é extremamente cansativo. Porque sobreviver exige vigilância constante. Só que o problema é que seu cérebro começa a aplicar esse modo sobrevivência em situações normais da vida. Ir ao mercado. Conversar. Sair de casa. Andar de carro. Ficar sozinha. Tudo passa a ser tratado como potencial ameaça. E aí o corpo nunca relaxa completamente. A mente nunca descansa completamente. Você começa a viver em estado de preparação permanente. Como se algo pudesse acontecer a qualquer momento. E, depois de muito tempo assim, você nem percebe mais que está em alerta. Porque aquilo virou seu normal. Existe um estado muito comum em pessoas com ansiedade, toque, pânico e agorafobia. Hipervigilância. Que é quando o cérebro fica constantemente procurando sinais de ameaça. Mas o mais importante aqui é entender uma coisa. A ameaça nem sempre é externa. Muitas vezes, o cérebro está monitorando você. Seu corpo. Sua mente. Suas emoções. Seus pensamentos. Suas sensações. Você começa a viver como alguém que precisa verificar constantemente se está segura. Então o cérebro pergunta: como estamos? Estamos ansiosos? Tem algo errado? O coração está normal? E aquele pensamento? E isso cria uma sensação de tensão contínua. Porque você nunca simplesmente vive. Você vive se observando viver. E isso consome uma quantidade absurda de energia mental. O cérebro humano aprende por repetição. Então, se você passou muito tempo com medo, evitando, monitorando sensações, tentando prevenir crises, o sistema nervoso começa a entender: precisamos ficar preparados o tempo inteiro. E isso mantém o corpo em alerta crônico. Por isso muitas pessoas sentem tensão muscular, cansaço constante, sensação de perigo, dificuldade de relaxar, sensação de urgência, dificuldade de descansar. O corpo não entende que o perigo acabou, porque ele aprendeu que precisa continuar preparado. Quando o cérebro entra em modo sobrevivência, ele tenta aumentar o controle. Então você começa a tentar controlar pensamentos, emoções, sensações, situações, pessoas, ambiente, futuro. Porque parece que, se você controlar tudo, vai conseguir impedir algo ruim. Mas isso cria um problema enorme. Viver vira uma tentativa constante de prevenção. E isso é exaustivo. Porque a vida é naturalmente incerta. Então você tenta controlar o incontrolável. E o cérebro nunca relaxa. Muitas pessoas começam a acreditar: eu não aguento mais nada. Eu estou fraca. Eu perdi minha capacidade. Mas muitas vezes o que existe é um sistema nervoso profundamente cansado. Porque viver em alerta consome energia. Viver monitorando tudo consome energia. Viver tentando prever perigo consome energia. Seu cérebro está trabalhando o tempo inteiro. E qualquer pessoa ficaria esgotada assim. Esse é um dos grandes núcleos da ansiedade. Seu cérebro começa a interpretar ansiedade, medo, pensamentos, desconforto, sensações físicas, como sinais de ameaça real. Então qualquer ativação emocional vira
Isso é perigoso. E aí o corpo reage ainda mais. Mas desconforto não significa perigo. Ansiedade não significa perigo. Pensamentos não significam perigo. E reaprender isso muda tudo. Os estoicos entendiam algo muito profundo. O sofrimento aumenta quando tentamos controlar aquilo que não controlamos. E a mente ansiosa faz exatamente isso. Ela tenta controlar o futuro, as emoções, as sensações, os pensamentos, a incerteza. Mas quanto mais você luta contra a experiência, mais preso nela fica. Porque o cérebro entende. Isso é importante demais. E aumenta o alerta. Muita gente acha que só vai conseguir viver quando parar de sentir ansiedade, quando parar de ter pensamentos, quando não sentir mais medo. Mas esse momento perfeito raramente chega. O que muda a relação com a ansiedade é outra coisa. Continuar vivendo mesmo sentindo. Você pode sentir medo, sentir ansiedade, sentir desconforto, e ainda assim continuar segura. E quando o cérebro aprende isso, ele começa a diminuir o estado de ameaça. O cérebro aprende através da experiência. Então, quando você sai aos poucos, enfrenta pequenas situações, permanece mesmo desconfortável, para de fugir imediatamente, o sistema começa a aprender: isso não é sobrevivência. Isso é só vida normal. E isso é extremamente poderoso. Porque a familiaridade reduz o medo. Talvez a coisa mais importante que você precise ouvir seja essa. Você merece mais do que sobreviver. Mais do que passar os dias monitorando o corpo, tentando evitar sensações, controlando pensamentos, fugindo de desconfortos. Você merece viver. Mesmo que aos poucos. Mesmo com medo. Mesmo imperfeitamente. Porque a vida não começa quando a ansiedade desaparece completamente. Ela começa quando você para de esperar segurança absoluta para existir. Uma das coisas mais cruéis da ansiedade é que ela cria a sensação de que você só poderá relaxar quando tudo estiver sob controle. Então sua mente fica constantemente tentando resolver pensamentos, sensações, emoções, possibilidades, cenários, dúvidas. Como se existisse um ponto final onde finalmente você poderia dizer: agora sim, estou segura. Mas esse momento quase nunca chega. Porque a mente ansiosa sempre encontra mais alguma coisa para analisar. Mais um e se. Mais uma preocupação. Mais uma possibilidade. E aí o corpo nunca recebe permissão para descansar. Você continua em estado de preparação permanente. Mesmo parada. Mesmo em casa. Mesmo sem nenhum perigo real acontecendo. E isso é muito importante de entender. O sistema nervoso não relaxa porque ele acredita que ainda existe algo que precisa ser resolvido antes. Mas a vida não funciona assim. Você nunca vai controlar todas as possibilidades. Nunca vai eliminar completamente a incerteza. Nunca vai garantir que nada desconfortável aconteça. E talvez uma das maiores formas de cura seja justamente começar a permitir descanso mesmo sem garantias absolutas. Descansar sem resolver tudo. Sair sem certeza. Viver sem controle total. Porque segurança absoluta não existe. Mas paz relativa pode existir. Isso é muito profundo. Com o tempo, a ansiedade deixa de ser apenas medo de crises. Ela começa a gerar medo da própria experiência de viver. Você começa a temer sair, sentir, pensar, socializar, viajar, ficar sozinha, perceber o corpo, sentir emoções fortes. A vida vai ficando carregada de ameaça emocional. E isso é muito triste. Porque situações comuns começam a parecer emocionalmente perigosas. Não porque realmente sejam,
mas porque seu cérebro criou associações negativas com elas. Por exemplo, na rua eu fiquei ansiosa. No carro eu senti medo. Com pessoas eu me senti estranha. E aí o cérebro aprende. Isso pode ser perigoso. Então ele começa a ativar proteção antes mesmo da experiência acontecer. É por isso que muitas vezes a ansiedade começa antes de sair, antes de ver pessoas, antes de fazer algo. Seu sistema está antecipando a ameaça. Isso parece contraditório, mas é uma das maiores verdades da ansiedade. Quanto mais você tenta garantir controle, impedir desconforto, prever tudo, evitar ansiedade, mais o cérebro entende. Deve existir um perigo real aqui. Porque, para o cérebro, seus comportamentos comunicam importância. Então, se você verifica demais, evita demais, monitora demais, busca certeza demais, o cérebro conclui: isso realmente é uma ameaça séria. E mantém o estado de alerta. Ou seja, as estratégias que tentam gerar segurança acabam alimentando a insegurança. Esse ponto muda muito a relação com a ansiedade. Porque muitas pessoas associam segurança com ausência total de desconforto. Mas isso não é verdade. Seu corpo pode estar ativado, sentir adrenalina, sentir ansiedade, sentir medo, e ainda assim estar seguro. Ansiedade não significa perigo. Sensações não significam perigo. Seu sistema nervoso pode disparar falsos alarmes. E isso acontece muito em quem vive há muito tempo em hipervigilância. Então o objetivo não é nunca mais sentir ansiedade. O objetivo é parar de interpretar a ansiedade como catástrofe. Talvez você nem perceba, mas provavelmente existe uma cobrança constante dentro de você. Preciso conseguir. Preciso melhorar logo. Não posso piorar. Preciso controlar isso. Não posso falhar. E isso transforma a vida em uma prova contínua. Você começa a viver tentando acertar emocionalmente, controlar mentalmente, performar estabilidade. Mas ninguém consegue relaxar vivendo assim. Porque existe pressão o tempo inteiro. E pressão mantém o sistema em alerta. Muita gente encara exposição como: vou provar que consigo. Mas isso cria mais tensão. Exposição não é performance. Não é teste. Não é a obrigação de dar certo. É reaprendizado. Quando você sai aos poucos, permanece um pouco, permite desconforto, continua mesmo ansiosa, o cérebro começa a perceber: isso não é perigoso como imaginávamos. E isso reduz o estado de sobrevivência. Não imediatamente, mas progressivamente. Esse é um ponto muito importante. Muitas pessoas esperam sentir confiança total antes de agir. Mas a confiança não nasce pronta. Ela é construída. Você começa insegura, com medo, com dúvidas. Mas, através das experiências, vai acumulando evidências internas. Eu consegui lidar. Eu permaneci. Eu sobrevivi ao desconforto. E isso fortalece o sistema aos poucos. Os estoicos entendiam algo muito poderoso. Segurança não vem de controlar tudo. Vem de desenvolver capacidade interna para enfrentar a vida. Porque a vida sempre terá incerteza, desconforto, emoções, perdas, medo, mudanças. E tentar eliminar tudo isso gera sofrimento constante. Mas quando você começa a confiar, eu posso lidar com as experiências, a necessidade de controle diminui. Isso é muito importante. Você não vai ensinar segurança ao cérebro apenas pensando diferente. O cérebro aprende através da experiência repetida. Então, sair repetidamente,
sentir repetidamente, permanecer repetidamente, não fugir repetidamente. Vai mostrando ao sistema: não precisamos viver em alerta máximo. E, aos poucos, o corpo começa a desacelerar. Talvez essa seja a mensagem mais importante desse vídeo. Você não nasceu para passar a vida monitorando tudo, tentando impedir sensações, fugindo de desconfortos, vivendo em alerta, esperando segurança absoluta. Você nasceu para viver, mesmo imperfeitamente, mesmo sentindo medo às vezes, mesmo tendo dias difíceis. Porque liberdade emocional não significa ausência total de ansiedade. Significa parar de viver como se cada sensação fosse uma ameaça à sua existência. E aos poucos, o cérebro reaprende. O corpo reaprende. A vida começa a parecer vida de novo. Não uma batalha constante pela sobrevivência,